Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos novamente a todos do nosso canal Falando Francamente. Antes de mais nada, eu queria agradecer toda a repercussão que deu esse canal, né? Repercussão positiva, graças a Deus, e as pessoas têm gostado bastante do que foi falado anteriormente, né? Que eu falei um pouco sobre a questão dos relacionamentos, né? Pessoais e profissionais. Então, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram, que comentaram, que deram like. Isso é muito importante. O intuito ele está sendo muito bem desenvolvido, graças a Deus. Eu fico muito feliz de estar atingindo as pessoas nesse canal. Se tivesse atingido uma pessoa só, o objetivo já estaria sido cumprido, né? Mas que bom que a receptividade está sendo enorme, né? E eu só tenho a agradecer a vocês e vamos seguir aqui falando francamente. E hoje, como eu prometi, eu tinha falado que ia falar sobre adoção, né? Inclusive, o cenário que eu escolhi hoje para poder falar sobre adoção é justamente o cenário que eu tô, que é a minha casa. E aqui atrás tem a foto dos meus filhos e a foto da minha avó. Então, um desses meus dois filhos é adotivo, que é a minha filha. E eu vou falar um pouco sobre adoção, o que eu entendo por adoção e o que eu passei nesse período. Quando eu estava casado, eu sempre quis ter dois filhos, eu e a minha ex-esposa. E infelizmente tivemos um drama pessoal dela e da família em si, de que ela não poderia mais ter filhos. E aí a gente sempre quis ter uma menininha. E aí foi quando a minha filha surgiu pra gente com 23 dias de nascida. Nós adotamos, procuramos seguir tudo de maneira legal, seguimos todos os passos que deveriam ter sido seguidos e para poder, porque assim, no início foi um lado assim muito emocional, de uma maravilha. Minha ex-mulher, ela ficou muito feliz, ela queria, porque queria, me convenceu a isso. Eu tenho que ser sincero com vocês, porque a gente fala francamente aqui. No início eu não achava legal, porque o meu filho ele tinha 8 meses de nascido, então praticamente a gente estava começando a descansar, né? Porque ele estava crescendo, e aí uma nova criança, uma idade de dias de nascida, no nosso seio familiar, no nosso seio familiar, isso impactava em termos físicos pra gente muito, né? Era muito cansativo. E aí eu fui um pouco resistente com relação a isso. Eu aceitei, porque aquela velha história do não saber dizer não, que eu tive esses problemas que eu também já falei anteriormente. Disse sim, mas disse que a gente tinha que fazer tudo de maneira legal. Fizemos de maneira legal, procuramos todos os meios para isso. Só que o convívio em si foi um convívio difícil quando a criança veio, porque ela já veio com uma carga um pouco negativa, porque eu já achava que isso era ruim para mim. Só que, graças a Deus, isso foi melhorando, porque quando você vê a criança, que você começa a ter responsabilidade pela criança, e você ama de verdade a criança, isso vai melhorando. Foi melhorando gradativamente e rapidamente também, ao mesmo tempo. E foi muito bom, porque foi um crescimento assim maravilhoso na minha vida. A adoção não é só um ato de amor, é também uma responsabilidade imensa com a vida. A educação dessa criança, ela depende de você. Você é a referência para essa criança. E
no início, como ela era prematura, ela foi prematura de 6 meses, a gente revezava, troquei um pouco o meu plantão de trabalho, mudei o meu horário de trabalho para poder me enquadrar no ritmo dela, no ritmo da minha família, né? E aí eu ficava até de madrugada, de 3 em 3 horas, dando uma madeira para ela, porque como não era nossa filha, não tinha questão de amamentação no peito, né? E também a minha ex-mulher também não tinha mais leite, né? Então foi um processo longo, difícil, que no meio do caminho também ainda teve os pais biológicos que resolveram pedir a criança de volta. Foi muito complicado, mas porque quando eles decidiram querer a criança novamente, ela já estava com 6 meses. Só que graças a Deus o promotor, o juiz, eles foram muito sensatos e eles priorizaram a criança, né? Porque a criança ela já estava inserida, já identificava a gente como parentes, como pai, como mãe, minha mãe como avó, a mãe da mãe como avó também. Então já estava e a gente já tinha uma estrutura para ela de apartamento, de escola, que a gente depois colocou em creche, colocou em escola. E nunca separamos, porque o filho biológico tem que ter mais do que a filha adotiva. Não existe isso. O que é para onde come um, come dois, onde come três, come quatro. O que um ganha, o outro também tem que ganhar. Então não existe essa separação. A gente tem que ter esse discernimento sempre no processo de adoção. E o processo de inserção familiar é um processo também natural, graças a Deus, assim, foi muito natural das duas famílias, tanto dos dois familiares, tanto dos meus familiares quanto dos familiares da mãe. Eles aceitaram muito bem e até hoje tudo isso é muito normal. Eu já venho de antigamente também com a minha avó, com esse processo também de criar filhos que não eram dela. Então isso para mim já está na minha árvore genealógica e foi mais fácil. Claro, no início foi um pouquinho difícil pela questão do cansaço físico e pela questão do, vamos dizer, como eu já falei anteriormente, do egoísmo do mal, né? Porque eu pensei muito mais só em mim e não pensei no ato em si de amor, no que ia proporcionar de melhor para essa pessoa, para essa criança, e o que foi proporcionado e o que essa criança trouxe de benefícios para nossas vidas também. Porque talvez se isso não tivesse sido feito, eu não ia deitar no meu travesseiro tranquilo. E se eu tivesse negado isso a uma criança, um lar, um lar com amor, com prosperidade, com afeto, com o básico para se viver de um ser humano. E ela cresceu forte, está crescendo forte, já tem 5 anos e a gente não imagina mais a vida sem ela. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu acho que vocês, quem tiver, quem quiser adotar, quem tiver essa boa vontade para adotar, adote. Vocês não vão se arrepender. Independente do tempo, da idade que essa criança tenha, não leve isso em consideração. Leve isso em consideração como se fosse um propósito divino, porque é um propósito divino. Quando isso toca o seu coração, quando as coisas acontecem praticamente te chamando para isso, o resultado disso tudo é o melhor possível, não tenha dúvida disso. E é isso, eu agradeço novamente vocês que estão me ouvindo aí do outro lado, agradeço as mensagens positivas com relação ao que foi falado anteriormente e
semanalmente também vou postar outro vídeo. Como eu já prometi para vocês, vai ser toda quarta-feira, a gente vai postar vídeos novos. O próximo tema a gente vai falar sobre bullying. É um tema mais polêmico ainda. E eu particularmente vivi os dois lados do bullying. O lado de praticar o bullying e o lado de sofrer o bullying. E eu acho que eu não me orgulho disso e vou falar francamente sobre isso. Não me orgulho disso. Eu acho que praticar foi pior do que sofrer. Porque sofrer você dá a volta por cima, a velha história do levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E praticar você fere e você prejudica o sentimento de uma pessoa que está sofrendo esse bullying. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, sobre bullying, e depois vou falar também sobre inteligência emocional, que as pessoas me pediram muito para eu falar sobre isso. E sejam muito bem-vindos quem está entrando agora, e mais uma vez muito obrigado a vocês que se inscreveram, que estão aqui ouvindo e me dando credibilidade. E espalhem isso para os seus amigos, espalhem todo esse conteúdo para os seus amigos, para os seus familiares, porque o intuito é esse, o intuito é trazer vibrações positivas para todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus. Eu não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas se for bom dia, se for boa tarde, se for boa noite. E beijo no coração e aguardem novidades.